A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, Jesus, seja com todos. É com prazer mais uma vez e satisfação que estamos aqui para mais um podcast EBD em Síntese, uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva, e também uma realização do Departamento de Educação Cristã, DENEC, que tem na coordenação o pastor Reinaldo Odilo. E estamos hoje na lição de número 7, a lição hoje, número 7, que será neste domingo que vem, ela será ministrada, a lição de Juvenis 7, cujo tema é Posso jejuar e orar. Ela está baseada em Mateus capítulo de número 9, versículo número 15, e diz assim: E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das boldas, enquanto a esposa está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. A lição de hoje, ela tem 3 objetivos que o professor no domingo deve tentar, de todas as formas, alcançar, que é, primeiro, mostrar que Jesus é o nosso exemplo de oração. Segundo, explicar que precisamos orar sem cessar e explicar o motivo do que seria essa oração sem cessar. E compreender a importância do jejum. Então, basicamente, ela está baseada na oração e no jejum. Como ela está baseada na oração e no jejum, nós temos aqui exemplos fartos e principalmente a nossa lição, ela traz a ideia, contexto da leitura bíblica em classe, Mateus, capítulo de número 6, dos versículos 5 ao 8, e depois no capítulo de no versículo de número 16 ao versículo 18. Repetindo, Mateus, capítulo de número 6, versículos 5 ao 8, e versículos 16 ao versículo 18. E hoje estamos mais uma vez aqui com os nossos irmãos, professores Moab Santos e Francisco Lima. Nessas considerações iniciais, mais uma vez, para a apresentação dos irmãos, irmão Moab. A paz do Senhor, presbítero Otoniel Félix, a paz do Senhor, meu irmão Francisco Lima. É um prazer estar de volta aqui e nosso desejo é que seja um momento enriquecedor para todos. Amém. A paz do Senhor, presbítero Otoniel Félix, a paz do Senhor, professor Moab Santos. É um prazer também estar aqui com vocês, estar aqui com os professores e com os alunos amantes desta programação. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Amém. Como falamos, a lição hoje de número 7, ela vai tratar sobre oração e sobre o jejum. E no primeiro tópico, nós temos aqui falando sobre justamente Jesus como nosso exemplo de oração. Então, a lição vai trazer os motivos e por que Jesus orava também e jejuava. Também vai trazer sobre os ensinamentos e a oração que vem depois. E de fato Jesus ali jejuava e orava. A lição está baseada em cima desses assuntos, e como exemplo maior do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, professor Moab, quando tratamos de oração e tratamos de jejum, antes de imaginar do professor no domingo, é importante que ele traga conceitos do que seria a oração, do que seria o jejum. E nesse caso, a lição ela é bem propícia para isso. E quando tratamos desse assunto, e quando falamos sobre oração e jejum, é importante frisar os conceitos para que haja justamente a compreensão maior do aluno no domingo. Perfeito, perfeito. Existe uma ideia que caminha por aí, onde classifica a oração como um peso, Tem pessoas que, pelo fato de orarem, querem expressar isso como se fosse um peso que elas carregam, que é a oração. Mas nós vamos aprender nessa aula que a oração não é um peso. A oração é um privilégio. A oração é para quem tem acesso. A oração é conversar com Deus. E Jesus, ele vai dar o exemplo da oração, porque Jesus, ele veio em plena comunhão com o Pai. Então, a oração, ela é uma constante na vida de quem tem comunhão com Deus. Então, sempre que há comunhão, a oração. A oração, ela é constante em quem vive em constante comunhão.
nós vamos perceber que, com o passar do tempo, o homem, ele, por ter a comunhão com Deus restaurada por Cristo, ele vai orar sem cessar, né? Mas Cristo, ele mostra isso. Então, existem alguns textos bíblicos que dão clareza a essa comunhão, justificando essa oração constante, né? Por exemplo, quando nós olhamos para Mateus 21:13, diz Jesus, né? E está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, porque é lugar de comunhão com Deus e conversa com Deus, né? Quando nós lemos em Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 27, diz: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Aí ele continua: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O que é que a gente percebe aqui? Uma comunhão perfeita. E nessa comunhão perfeita, a oração, ela está incluída aí, sem o mínimo de sacrifício, vamos dizer assim. Então, oração é uma constante onde há comunhão. Você pode perceber isso aí nos relacionamentos. O silêncio, ele revela uma crise, uma dificuldade. A distância produz o quê? Silêncio. Mas a oração constante de Jesus revelava a sua comunhão constante com o Pai. Sim. E, professor Francisco, o que é que poderíamos acrescentar mais com relação a esse início de aula, no tópico, orar e jejuar? Orar e jejuar. Oração é o diálogo, é a conversa, é aquilo que o servo, né, o crente, faz e sabe o que está fazendo e não está perdendo o seu tempo. Oração e jejum fazem parte das disciplinas espirituais. O servo, o crente, a santa, o santo, o separado, aquele que representa Jesus em meio às trevas, ele sabe que toda vez que ele abre o seu coração para falar com o divino fala com ele. Ele não está perdendo o seu tempo. Estamos vendo aí, nesses últimos dias, da Igreja do Senhor neste plano, que cá estamos, que as disciplinas deste tempo, elas até põem contra as disciplinas espirituais, mas o servo, o santo, a santa, o representante do Senhor em meio às trevas, ele luta, ele anda na contramão deste mundo, como alguém que não se conforma com esta era, com as disciplinas deste tempo, que depõe contra a sua fé, orando e jejuando. Se orar é conversar, dialogar com o Pai, jejuar ou jejum, daqui a pouco será melhor conceituado, mas é uma abstinência que se faz de forma parcial, total, e daí o santo, a serva, o crente, separa, ele resolve, ele escolhe, não é forçado, isso não é um peso, não é uma carga, não é uma cobrança, é algo que ele se predispõe. Eu vou separar um tempo da minha vida. Isso é tão poderoso no mundo espiritual que Jesus disse assim, olha, tem casta. Quando Jesus fala casta, ele está dizendo espécie. Tem espécie de demônios, de entidades, que só saem através disso. De oração e de jejum. Então, Jesus pega o jejum e a oração e coloca no mesmo nível da palavra. Ou seja, em que sentido? É de disciplinas espirituais. Ele diz, olha, a palavra é muito importante, vocês precisam conhecer a palavra. Mas vocês precisam fazer uso da prática da oração, orando, falando para o Pai, Deus, a tua palavra me diz, olha que coisa linda. O Senhor sabe o que está na palavra, mas Ele quer isso, esse diálogo, sabe? E quando eu trago o castigo à minha carne, ou seja, eu jejum, eu fico mais sensível, meus ouvidos, o mundo espiritual, parece que a leitura que eu faço das coisas é mais rápida, essa leitura. Ela acontece num tempo célere. Eu demoraria muito para entender aquilo que, quando eu estou ali em jejum e oração, eu pego no ar as coisas, os sinais de Deus. Porque Deus fala, como eu já disse aqui, quando não fala. O silêncio de Deus, e quem está ligado
no mundo espiritual, quem está envolvido com essas disciplinas, quem respeita isso tudo. Não é só falar, é quem vive isso tudo. As disciplinas, diariamente. Tem isso como uma matéria que deve ser paga todos os dias. Todos os dias eu preciso viver em constante oração, jejuando, atento aos sinais de Deus, sabendo que a luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Por isso que Jesus, quando os seus discípulos falaram assim, olha, João ensinou aos seus discípulos, mas nós pedimos que o Senhor também faça isso conosco. Nos ensine a orar. Veja que coisa linda. Jesus olhou para eles e viu aquilo, achou aquela pergunta com certeza interessante, aquele pedido com certeza interessante. E daí ele vai e deixa um modelo. Olha que coisa linda. E hoje esse modelo está para a igreja dele. Né? Não é que a gente vai repetir tudo aquilo ali não, mas aquilo ali no sentido de repetir, né, letra por letra, só aquilo, como fosse uma cantiga, não. É que a gente vai pegar aquele modelo e vai dizer, o Pai que está nos céus. Se direcionando a ele como sendo transcendente, mas daqui a pouco na conversa a gente vê que esse que é superior, que é muito grande, que é altíssimo, é céus, ele está perto da gente dizendo, né, que a gente precisa perdoar os que a gente vê, os que a gente está perto, para que o que a gente está fazendo, ou o que fizemos, seja perdoado. Então, isso tudo nos leva a andar mais ligado à oração, ao jejum, e é isso que a gente vai, né, a partir de agora, aqui, climatizar os alunos quanto à importância do jejum e da oração. E Jesus é o nosso exemplo para tudo. Muito bem, interessante que, de fato, quando tratamos desse assunto, nós observamos que a lição, ela é muito prática, né? Ela é prática porque a oração e o jejum se vive, não apenas se fala, né? A oração e o jejum tem que ser praticada, tem que ser vivida. Isso é uma coisa que tem que ser informada, porque Cristo, seus apóstolos, e no Antigo Testamento mostra que a oração e o jejum tem uma mensagem para cada um de nós. Inclusive, quando tratamos de jejum, lá no Antigo Testamento, o jejum, ele aparece pelo termo hebraico, né? Seria tzom, com um sonzinho de Z. Tzom, literalmente seria fechar a boca, tapar a boca, cerrar de fato, e sempre relacionado ao alimento, a não se alimentar, a abster-se de alguma coisa. Não é diferente também com o verbo orar lá no Antigo Testamento, porque ele vai propor, na verdade, uma invocação, e uma sujeição, e uma conversa, como você está dizendo. Não só no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, tais termos, eles aparecem justamente para designar a oração aqui. Inclusive, o capítulo 6, versículo número 5 e 8, diz, e quando orares, quando Jesus vai explicando esse termo, a palavra orar, esse vocábulozinho aí, né, ela tem um significado em grego, em língua grega, e o professor tem que ficar atento para explicar esses assuntos para o aluno, porque quando ele explica, faz com que o aluno entenda de uma forma pormenorizada e mais detalhada o assunto, porque, como vocês disseram, é um direcionamento que nós vamos a Deus, e de fato orar é isso. O grego aqui do Novo Testamento, ele traz essa ideia. A palavra, ela vai designar justamente a direção que eu, como me dirijo a alguém, estou indo até ele. É como se fosse trocar desejos, os significados, trocar desejos, literalmente, vai interagir. Então, oração significa isso. E isso tem uma outra coisa chamada de fé, que não é o assunto que vamos tratar hoje, mas só ora quem tem fé. É assim? Só ora quem tem fé. Porque seria uma troca, seria invocar, seria falar, está intimamente ligado à aproximação. Quando falamos no jejum, já propriamente dito, ela vai trazer a ideia justamente sempre de abstinência. Por isso que essa lição é muito prática, mais do que muitas palavras, muitas falas. Porque no Antigo Testamento, quando tratamos do jejum, o que estava vinculado ao jejum era o que a gente chamava de afligir a alma. Você vai encontrar muito essa expressão, de afligiu a alma, geralmente ligada às festas, ao dia da expiação. Um exemplo é Levítico capítulo 16, versículo 29 e o versículo 30.
afligir a alma estava ligado justamente a essa atitude de jejuar. Mas não só o jejum, mas estava ligado a algum evento. Por isso que a lição de hoje ela vai tratar justamente quando Jesus ele fala com os discípulos e informa a respeito de como era a oração, que eles deveriam orar, ensinando eles a orar. E no tópico de número 1, ele já traz Jesus, nosso exemplo de oração, vai dizer que Jesus ora e jejua, e no 1.2 vai dizer que Jesus ensina os discípulos a orar. Nesse caso, o modelo como Jesus estava como modelo, no sentido de Jesus ensinando a orar e a jejuar, é um exemplo que deve ser seguido, como se ora e como se jejua. Então, professor Moab, nesse particular, Jesus como nosso exemplo, como a leitura, na verdade, a lição diz, ao fazermos a leitura dos evangelhos, veremos que Jesus, o Filho de Deus, orou e jejuou diversas vezes. Se não fosse assim, Jesus não conseguiria, como ser humano, né, vencer todo o propósito que ele tinha pela frente. Exatamente. E olhando para Jesus, a gente de fato aprende a oração e aprende o jejum, né? Aprende como orar e como jejuar. E o interessante é que quando Jesus ele explica sobre a oração e o jejum, em algum momento ele diz, entra no teu quarto, né? Entra no teu quarto. E essa palavra quarto aí no grego, ela remontava para um depósito onde se tinha um acesso mais difícil. Em que sentido? Seria um lugar em que pouco provável buscariam alguém dentro de um depósito, né? Então, Jesus está dizendo, olha, quando você for orar, entra no teu quarto. Aí ele enfatiza, fecha a porta, né? E em secreto. Por quê? Porque a oração e o jejum tem que ser algo direcionado para o nosso relacionamento pessoal com Deus, né? Estamos vivendo em um tempo que a oração e o jejum está sendo transformado em marketing. E não era o caso de Cristo, né? Como eu já havia até falado há pouco, a oração e o jejum faz parte de uma comunhão perfeita com Deus. Agora, claro, no aspecto de Cristo, ele nunca perdeu a comunhão com Deus. Agora, quando se trata do homem, aí existe um detalhe especial aí, né? Tanto no caso do jejum como no caso da oração, né? Por exemplo, no caso do jejum, Cristo, ele demonstrava aqui, através do seu corpo, que a sua prioridade não era satisfazer a si mesmo, né? Ele caminhou priorizando o reino de Deus, né? No caso nosso, há uma diferença aí, porque hoje o ser humano, ele caminha sempre querendo satisfazer a si mesmo, né? Mas o apóstolo Paulo ele diz, olha, mortificai vossos corpos. Então, o jejum é o momento que você para, no nosso contexto, e você diz, nesse momento aqui, a minha prioridade é o reino de Deus. E um detalhe interessante é que, para algumas pessoas, o jejum, ele se resume a não se alimentar. E nós aprendemos, biblicamente, que o jejum, ele faz parte de um contexto. Ele não se limita à ideia de não se alimentar, mas está diante de um contexto de propósito. Há um momento onde você está em comunhão com Deus, conversando com Deus, pedindo forças a Deus, né? Se num momento, em outra ocasião, a gente vai falar exemplos do Antigo Testamento, onde, de acordo com alguns propósitos, se jejuava, se orava. Então, eu penso o seguinte, eu penso que a gente precisa despertar nossos jovens a não caminhar numa linha robótica. Eu tenho que orar como se fosse uma ficha que você tem que marcar. Não. A oração precisa estar associada ao nosso prazer da nossa comunhão com Deus. Uma comunhão que ela só foi possível através do sacrifício de Cristo. E o nosso jejum, ele faz parte do nosso esforço
de mortificar nossa carne, porque a gente tem um propósito. Qual é o nosso propósito? É priorizar o reino de Deus, o que o mundo desconhece. O mundo corre contra o tempo para satisfazer a sua própria carne. Professor Francisco, nesse caso aí, com relação a essa aplicabilidade do jejum nas nossas vidas. Sobre a aplicabilidade do jejum. O jejum, ele nunca deve ser feito para mostrar para alguém. Acho que o ponto mais importante precisa ser entendido, mesmo já estando no século XXI, com o material compilado e etc. e tal, é o jejum, a parte mais importante, no meu ponto de vista, cada ponto de vista é visto de um ponto, é que o jejum, você não pode jejuar para mostrar aos outros que está jejuando. Isso é de uma particular, é um relacionamento, é uma coisa muito ligada a você, a quem jejua com Deus, olha com Deus. Né? Você não pode mostrar através do teu semblante, através daquilo que é exterior, daquilo que faz parte, né, de você, por exemplo, os olhos, a boca, os lábios ressecados, os olhos pálidos e etc e tal, o rosto um pouco meio, sabe, sem vivacidade, é como se fosse um olhar cansado, uma representação de um cansado, de um abatido, desfalecido. Melancólico, né? Trazer, exatamente, perfeito, me levando para o mundo da melancolia, e daí as pessoas me olham e percebem, isso aí, essa daí, olha só, hoje ele chegou na igreja, é muito espiritual, já começa com o negócio de ir para lá e para cá. Me permita, aos 15, aos alunos, aos professores que trabalham com a classe dos 15 aos 17 anos, trazer essa parte aqui, não cômica, mas que faz parte do ensino, levar todos aqui através não é da brincadeira, mas dessa parte aqui, que sai um pouco do nosso padrão aqui. Dizer, tem gente que chega assim na igreja, você olha, ele vai falar, ele começa com a voz, a paz do Senhor, meus irmãos, aí começa, aí daqui a pouco, quando você vai ver, ele está indo, é um olhar abatido que vai me levar para um comportamento melancólico, e daqui a pouco mostrando uma falsa espiritualidade. Então, ou seja, veja que é uma coisa que vai levando a outra, que daqui a pouco nos distancia da vontade de Deus. O Senhor disse, quando eu estivesse jejuando, eu não deveria fazer assim. Isso inclusive, está aqui, né? Faz parte da leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 6, versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto. Veja que a queda do olhar, o lábio ressecado, o olhar desfalecido tem a ver com isso aqui. Contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Essa prática na vida de muitos, se repete. Para que os homens, olha só, para que aos homens pareça que jejua, não é esta a vontade de Deus, para que aos homens pareça que jejua. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, se queriam palmas, se queriam ter destaque na congregação, na comunidade local, esses alcançaram. Porque vão ouvir de alguém, olha, essa irmã, viu, ela jejua quase todos os dias. Senão, para mim, ela jejua, meu Deus, a semana toda. Então tá, se você queria algum reconhecimento, alguma palavrinha para fazer seu coração se balançar e você se achar muito, você conseguiu. Mas Jesus fala aqui, ó, para que aos homens pareçam que jejuam. Não faça isso, não desfigure o rosto de vocês. É verdade, vos digo que já receberam o galardão. O ensino do Senhor é esse aqui, ó. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Ou seja, passa aqui, ó. Anda de um jeito, de uma forma que só quem vai saber que você está entregando aquele momento, sou eu. As pessoas não vão perceber, porque elas vão olhar para você e a sua cabeça está ali, ó, arrumadinha, seu cabelo no lugar, unge a cabeça ali, né? Lava o rosto, as pessoas vão olhar e tá lá, a sobrancelha direitinho, sabe? Tudo feito, a higiene completa, arrumação, as pessoas vão olhar para você e não vão perceber. Mas tem gente que
de longe já quer mostrar, chega daquele jeito, querendo passar. Isso tem a ver com um comportamento hipócrita. Jesus falou que isso deveria ser deixado de lado, não repetido. E muita gente repete, em pleno século XXI, com a Bíblia aqui, ensinando para a gente que isso não pode ser feito, né? Perigosíssimo. É verdade. Interessante que também frisar, Sim, na época de Cristo, justamente nesse período quando Jesus ele fala a respeito da importância desse jejum, vale lembrar, e o professor na aula, na lição, tem que trazer essas ideias para o aluno, é que lá na época de Cristo havia dois tipos. Na verdade, os judeus, eles observavam 2 dias de jejum para todo o povo, né? Assim, de uma forma bem específica, que era o dia da expiação, livro 16, você vai ver isso aí. E também, havia também um último que era promovido como recordação das 2 destruições da época dos babilônios, né? Quando os babilônios, lá na Nabucodonosor, 586, e também ali, a segunda, por volta ali, eles passaram também a fazer jejum ali do ano 70, né? Aí, interessante, mas na época de Jesus apontava justamente esses 2 pontos, o dia da expiação, que é onde falava-se muito em afligir a alma, e nesse período aí do Nabucodonosor, quando ele invadiu, a partir de 586, então os judeus, eles lembravam desse dia, porque o jejum também demonstra tristeza, assim, pesar. O jejum demonstra, o correto do jejum é para demonstrar isso, um certo pesar e uma certa tristeza por alguma situação. Diferentemente do que as pessoas pensam, que jejuar é para receber isso ou receber aquilo, e não tem nada a ver, o jejum é uma abstinência que me faz aproximar de Deus. Tanto é que nas celebrações do Antigo Testamento, e no segundo tópico da lição fala sobre o jejum no Antigo Testamento, mas nós aqui já vamos tratar sobre ele nesse momento, o profeta Isaías, no capítulo... o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, quando ele fala sobre o jejum, e Deus dizendo para o povo de Israel a respeito do jejum, e lá no capítulo 58, em especial o versículo 6, o profeta Isaías diz que o jejum que agradava a Deus não era eles ficarem sem se alimentar, não era eles ficarem daquela forma, porque aquilo ali estava, na verdade, se tornando uma ritualística, algo apenas ritual. Mas o jejum que agradava a Deus, Deus vai dizer no capítulo 58, versículo 6 de Isaías. E nós vamos ler esse versículo. Eu gostaria que o professor Moab lesse Isaías, capítulo 58, versículo 6, 7. Porque faz-nos remontar justamente qual era a ideia do Senhor, né? Nesse importante meio tempo, agregavam-se ainda aos jejuns outras situações, como praga, gafanhoto. Então era a forma que havia para que eles jejuassem. E Isaías 58, versículo 6, o professor Moab vai ler. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casas os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, diferentemente do que realmente Deus deseja, com o jejum, Deus, ele traz essa aparência como o povo deveria ser, porque eles desfiguravam o rosto para parecer as pessoas, né, assim? Para parecer as pessoas que estavam em jejum, veja só. Ou seja, o foco era mostrar-se, o foco era apresentar-se. Era marca, e você... justamente, eu tô rindo porque as pessoas, o ser humano, ele é muito, né, a Deus ninguém engana, né, irmãos? Deus ninguém engana. Então, veja só, nesse caso aí, de acordo com Fritz Reineken, é um alemão, o nome dele é pronunciado mais ou menos dessa forma que eu estou dizendo, Fritz Reineken, no comentário Esperança, um comentário sobre o Novo Testamento e o nome de Jesus, ele vai citar
um fato importante que ele diz que quando refere-se a ungir a cabeça, né, que os discípulos deveriam demonstrar não como eles demonstravam para aparentar que estava jejuando, então demonstrava estar triste, como se fosse o rosto cabisbaixo. Então, o ungir a cabeça aqui, o rosto seria lavado, na verdade, como sinal de libertação. A pessoa teria que ter um olhar alegre, na ideia de Jesus, né? Mas não obstante, jejuando ocultamente e levando em silêncio a dor, a tristeza perante o Pai Celestial. Ou seja, o oposto do que seria o quê? A própria hipocrisia. Então, com isso, você observa que jejum é muito mais do que apenas eu dizer, eu vou ficar sem comer hoje. Isso. Martin Lloyd Jones, desculpe até interromper, Não, no livro Sermão do Monte, ele fez um comentário que eu trago assim até hoje, né? Ele fala da sutileza do pecado, né? O pecado, ele consegue trazer um mau cheiro, consegue contaminar algo que é tão sublime, que é aquilo que você está fazendo, teoricamente, para Deus. Então, o pecado consegue pegar o seu momento de oração e tirar o valor da oração. O seu momento de jejum e tirar o valor do jejum, porque ele começa a colocar o seu eu junto, prevalecendo naquela oportunidade. Então, o momento que você poderia estar em sintonia com Deus, conversando com Deus, você começa agora a querer usar isso como um reconhecimento, conquistar reconhecimento e valorização das pessoas por conta da sua oração. O jejum que poderia ser algo de você negar, você lutar contra seus desejos, priorizando o reino de Deus, reservando aquele momento não apenas para não se alimentar, mas enquanto você não se alimenta, você está orando, você está lendo a palavra, você está aprendendo com Deus, você está crescendo com Deus, você está trabalhando para que você mude o seu comportamento, porque não adianta parar de alimentar e não mudar o comportamento, né? Isso. Então, o pecado, ele consegue converter isso aí em quê? Em algo que torna-se para a nossa glória e para Deus perde. Isso. No tópico ainda primeiro, Jesus vai ensinar os discípulos a orar, né? Porém, como o professor Moab já disse anteriormente, Jesus antes vai referir-se a respeito da oração e que seria um lugar secreto que cada um deveríamos ter. Ele vai dizer-nos: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas suas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Jesus cita, né? Faz isso, e é o que vai justamente impulsionar os discípulos a pedir a Jesus que eles ensinassem eles a orar, porque realmente quando Jesus diz, quando orardes, entra no teu quarto, a palavra grega, como o professor Moab falou, tameion, significa nada mais nada menos que uma câmara, que seria um quarto dos suprimentos. Era um lugar realmente que seria um recinto escondido, secreto. Era a peça mais íntima da casa que havia. Os suprimentos eram colocados justamente em lugares seguros para justamente os ladrões, né, não chegarem lá e não serem minados, os selvagens. Inclusive, eu ouvi em uma lição dominical, que eu não lembro agora qual seria, mas eles dizem que se referia, por causa desse local que seria um depósito, eles entendem hoje, para nossa concepção, eles chamam de despensa, né? Ou seja, um local onde ninguém poderia lhe encontrar. No momento de oração, você tem que estar em um lugar, em um local em que de fato faça você ligar com Deus, para que nada o atrapalhe. O recinto tem que ser um recinto justamente que ninguém realmente imagine que você esteja lá. Ou seja, para que não haja o problema e alguém venha atrapalhar o seu momento de intimidade com Deus. Então, os discípulos, professor Moab, perguntam a Jesus como deveria ser a oração e pede para que ele ensine eles a orar. Exatamente. E eu separei aqui alguns pontos rápidos sobre essa oração, né? E ele diz o seguinte, portanto, está em Mateus 6, 9 a 13, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificai o teu nome, venha a nós o teu reino. Quando a gente olha essa oração de Jesus, o objetivo de Jesus não era que eles decorassem o que Jesus estava falando para tornar essa oração em vãs repetições. Mas, observando a oração de Jesus, você percebe o que deve ser prioridade na nossa busca,
né? Como devemos enxergar a Deus como o Pai, como a fonte, como aquele que tem o que a gente realmente necessita. A nossa prioridade, a gente observa aqui na oração de Jesus, ele faz a gente olhar para o reino dos céus. A oração de Jesus, ela nos faz perceber a necessidade que temos de perdão. A oração de Jesus nos faz perceber a necessidade que nós temos de perdoar o próximo, a constância do perdão na nossa vida. Na oração de Jesus, a gente percebe aqui a nossa dependência de Deus e quando ele diz, não nos deixe cair em tentação. Nós não temos estrutura para ser jogado diante da tentação e vencer, não. Nós precisamos de ti. Então, a oração de Jesus faz-nos revelar, faz-nos entender a nossa total dependência, a nossa dependência da graça. Jesus termina dizendo, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Então, essa é uma oração onde a gente diminui e enxerga a grandeza de Deus, né? Tem orações que alguém chega a dizer que já colocou Deus no canto da parede. Não, decrete isso, coloque Deus no canto da parede. E não é isso que a gente aprende na oração de Jesus. O significado da oração em si, como Jesus ensina, a forma de Jesus ensinar, ele apresenta, como você falou, não apenas como tagarelice, né? Tagarelice, ou seja, exigia-se, na verdade, um momento entre você e Deus, professor Francisco. Por isso que ele, inclusive, demonstra que não deveria haver repetições, sem nexo, ou seja, as pessoas fazerem algo sem sentido, sem saber, na verdade, o que estava fazendo nesse momento de oração. Exatamente, não podia ser um decoreba, não podia ser, as palavras não poderiam ser um mero repeteco, tinha que ser algo que jamais poderia nascer de forma mecânica, me permitam falar assim, tomado, preenchido por um vazio, exatamente isso, que às vezes o que se vê na vida das pessoas é que elas olham, mas é um olhar sem objetivos, é como se você vê um buraco, um vazio, quem olha não vê uma intenção, uma vontade de viver. Então, as pessoas que fazem, quando falam, né, fazem essas orações, os religiosos principalmente, quando elas fazem essa oração, essa fala, traz isso para o lado repetido, para o lado mecânico, para o lado como ele diz aqui, da decoração, do decorar. Isso você vê que não tem um sentido, não tem nexo, aquelas palavras parecem não ter vida. E é exatamente isso que o Senhor quer que a gente faça uso. Ao contrário, fale, digam como está o coração de vocês. Aquele que mapeia, professora, querido aluno que você está aí agora, aquele que vê depois dessa parede, que sonda os corações, que sabe de todas as coisas, vai entender muito bem aquela frase pequena que você quis dizer, quis falar. E nós temos o Espírito Santo com a gente. O Espírito Santo que sabe trabalhar bem as expressões, que também conhece os corações, vai levar aquilo da melhor forma. Não faça uso do decoreba, do repeteco, daquilo que é mecânico. Não vá por esse lado. Não seja como esses que fazem uso e um olhar representado. Você vê nesse olhar um vazio. Você vê, assim, não, tudo menos vida. Você tem vida. Por mais que você diga que não sabe orar, você já está na frente de muita gente. Sabe por quê? Você está usando você como alguém ousada em Deus, está abrindo sua boca para dizer para ele que não sabe falar o que quer falar, não sabe bem aplicar, trabalhar as palavras, não é alguém polida com as palavras, e queria dizer tudo isso para o Senhor. Então, o Espírito Santo faz uso. Ele toma posse dessas pequenas palavras suas e ele vai trabalhando. Daqui a pouco tem gente chorando, falando em línguas, né? Salmodiando, cantando, sabe? E aquilo ali é exatamente desses momentos que nasce também. É através desses momentos os mais belos hinos e poesias, com alguém que começa dizendo: Pai, está difícil manter os caminhos,
Eu tenho andado no meio de tantas dificuldades, obstáculos, espinhos, eu não sei nem como me expressar. Pai, aí daí em diante o Espírito Santo vai tomando posse, quando você vai ver, tem tudo, menos repeteco, menos aquilo, o decorar, menos o mecânico, está você e o Pai, nesse momento íntimo, falando com ele. Justamente. E vale frisar, e na época do Senhor Jesus, quando ele está justamente conversando com os discípulos e fazendo a repreensão desse modo irrefletido de se dirigir a Deus, ele está justamente apresentando o perigo do que era, em primeiro lugar, aparecer em público, né, estar ali em público, porque a oração em público para que todos vissem, e em segundo lugar, essa oração, assim, amontoar palavras, como eu falei, de forma irrefletida. Essa forma irrefletida era que ia prejudicar a oração, até porque os exercícios lá de oração pelo povo judeu, lá naquela época lá, o nível de oração deles eram muito exagerados. E como eu citei Fritz Reinecke, mais uma vez eu cito ele aqui, porque ele traz esse contexto judaico da época de Jesus, e ele vai justamente informar que era tão exagerado que, de forma incessante, de forma repetida, os judeus eles tinham uma coisa chamada de recitar 18 petições. Então, a oração das 9 da manhã, das 3 da tarde e à noite. E essa oração era 10 vezes mais extensa que o Pai Nosso. Ele diz que a oração tinha cerca de 970 palavras que os judeus faziam. Olha só, se fôssemos pegar ou repetir apenas a oração do Pai Nosso, você ia ver que era infinitamente menor do que os judeus faziam, porque eles tinham 18 tipos de orações, que eles chamavam de 18 petições, eles chamam lá de tefilá, 18 petições, né? E eles começavam, e o judeu tinha que fazer essa decorar essa oração, louvando a Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e tal. Ou seja, se você fizer uma análise, a oração que Jesus ensina, ela tem objetividade, porque ela traz, inclusive, a forma de se direcionar a Deus. Os judeus, quando ele se direcionava a Deus, era Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Altíssimo, entendeu? E em poucos momentos, em poucas palavras, eles chamavam de Pai. E Jesus justamente traz o ponto principal, Pai Nosso. Ou seja, a ideia de Cristo era de que, de fato, o Pai estava, Deus como Pai, quer se relacionar com cada um de nós. Então essa oração do Pai Nosso, ela vai muito mais além de que apenas uma simples repetição. Como sempre dizemos, porque seria um modelo, porque seria a forma de se direcionar a Deus. Então quando Jesus ele traz a importância dessa oração, ele vai justamente de encontro às repetições, que muitas das vezes não vai estar em nada, porque você fala de forma irrefletida, às vezes não sabe nem o significado das palavras, mas fala as palavras, e isto não é oração. Note que Jesus começa, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, isso está indo de encontro os 10 mandamentos que diz que santificado seja o nome do Senhor, não podemos colocar o nome do Senhor em vão. Então, quando eu santifico o nome do Pai, o nome dele não sendo colocado em vão, em outras palavras, significa dizer que Jesus está reconhecendo a santidade e quem seria essa pessoa de Deus, lá no Antigo Testamento. Você pode ver que no Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai ali somente 11 vezes, mas no Novo Testamento, 155 vezes. Então, o termo pai, ele apresenta-se de forma diferente do que era lá no Antigo Testamento. Inclusive esse termo Abba, que Paulo utilizava, que é um aramaico para pai, e não só pai, como a gente diz aqui, pai, não. É uma forma carinhosa, é como nós dizemos aqui em português, paizinho. Ou seja, esse paizinho ou paizão seria a expressão de direcionamento, porque se orar é direcionar-se a Deus, seria essa expressão de carinho e de relacionamento entre o pai e justamente os seus filhos. Então, a oração que Jesus ensina vai muito mais além realmente do que
falar a palavra, não é um roteiro, como a lição fala, não é um roteiro, ia de encontro que os fariseus apresentavam. É muito interessante mesmo. E entrando no segundo ponto da lição, vai trazer a forma de oração. Ou seja, se é se direcionar a Deus... Presbítero Otoniel, antes de sair desse ponto aí, tem algo que essa oração, quando ele chama de Pai, Jesus está revelando também o que ele estava trazendo para o homem, né? Porque o Evangelho diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus não estava apenas mudando o que eles iriam falar, mas estavam dizendo, olha, agora eu estou trazendo uma nova realidade. Você agora vai fazer parte da família. Você agora vai chamá-lo de pai, mas isso é porque, através do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, esse cenário, ele muda. Interessante também lembrar que, devido, só com esse termo pai, ao se direcionar a Deus como pai, você, em outras palavras, está dizendo o quê? Eu estou indo a você porque sou dependente de você? Primeiro ponto. Você é bom e confiança. Ou seja, se eu chego a Deus com confiança, esse relacionamento de pai e filho, ou seja, Deus quer que esse relacionamento seja muito mais além do que um tempo de fala. É um relacionamento de fato. Sim. Hebreus, tendo, pois, ousadia de entrar no Santo dos Santos. Olha só. De Jesus. E por que ele usa esse termo, devemos ter essa ousadia? Porque ele faz referência ao Antigo Testamento, que não se havia essa ousadia, né? Não havia essa ousadia diante de Deus. Isso é importante porque justamente você mostra a diferença do que é o relacionamento do Novo Testamento com o próprio Pai. Professor Francisco, orar sem cessar, professor Francisco. Olha só, nós estamos falando de oração, aí o segundo ponto diz orar sem cessar. E que o escritor da lição, ele, na verdade, ele quer trazer para o aluno o que seria orar sem cessar, né? É orar infinitivamente, ficar ajoelhado, conversando com Deus assim, para sempre? Qual a ideia, a proposta do comentarista, né? Da comentarista aqui, o tópico 2, do comentarista no tópico 2, orar sem cessar, tem aqui, ele divide essa oração a todo instante, a todo tempo, em 3 subtópicos. O primeiro aqui que ele diz que ele traz a ideia de que não tem protocolo, não existe uma regra, um modelo, né, ali exposto, diga, façam assim. Não, você pode orar em pé, você pode orar de joelhos, né, o primeiro subtópico, tem protocolo para a oração? Deveria ter aqui uma interrogação, porque aqui está apresentado mais, nos leva o texto a uma pergunta, tem protocolo para a oração? Não é uma afirmação aqui, quando a gente olha para o texto. Então, caberia aqui uma interrogação. Então, qual a melhor posição para a oração? Existe um melhor horário? Um tempo? É semanal? É diário? É mensal? Então, ou seja, existe uma regra. Aí ele diz aqui, não existe protocolo específico, não há nenhuma especificidade, né? Aí ele fala, embora muitos crentes, nos dias de hoje, façam uso, né? Orem de joelhos. Aí ele fala que no tempo aqui, ele fala, os judeus, nos tempos bíblicos, faziam uso, né, quando o assunto é orar, o seu costume era na posição em pé, sobre os seus pés. Jesus, Lucas diz que Jesus se colocou de joelho para orar. Lá no Getsemane, Jesus se colocou de joelho para orar. Então, ou seja, variações, há lugares onde as pessoas, elas precisam reservar sua identidade, porque senão vão morrer e não cumprem a missão de evangelizar, de ganhar vidas para Jesus, que elas procuram, elas estão no metrô, elas estão em pé, elas estão em algum lugar, e elas sabem que tem um período um tempo naquele país, naquela nação, que ela está onde os seguidores de determinada fé dobram o seu joelho, outros ali se curvam, abaixam sua cabeça, então elas estão ali disfarçadas, né, como crentes ali naquela nação, então elas fazem uso desse momento, se dobra o joelho, ela dobra, mas se o povo está em pé o tempo todo, ela está em pé no metrô, ela está em pé na calçada, onde elas estiverem, orando também. Então, ou seja, não existe uma regra. O importante é orar sem cessar, como diz aqui o título do tópico 2, orar sem cessar, a todo instante.
E Paulo, quando fala isso, orar sem cessar, ele traz para a gente uma necessidade constante. Ele não diz que existe um local, não é para um determinado povo. Não, ele não nos prende a isso. Ao contrário, a gente vê uma diversidade, ou seja, isso está estendido para todos, uma pluralidade. Não existe a questão da geografia. O importante é o que diz o subtópico 2. O importante é preciso orar. O importante é isso, é que é preciso orar. Jesus, as Escrituras, o apóstolo Paulo, o que eles mostram para a gente? A necessidade de sempre estar orando. Como eu falei aqui no início da aula, há uma espécie de demônio que só sai se for, entendeu? Com oração, com jejum. Jesus orava, as Escrituras nos advertem a isso. O apóstolo Paulo, seguidor fiel de Jesus, quando escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz lá, ele mostra para aquele povo o quanto que ele se preocupava, ele era alguém preocupado com isso. Ele apresentava os de Tessalônica através da oração. Ele sabia, ele está mostrando para essa nação, que ele sabia que não estavam perdendo o seu tempo. Isso o professor pode fazer uso, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, 1 Tessalonicenses 3 e 10, a 2 Tessalonicenses também, capítulo 1, versículo 11, Paulo mostra que ele sabe o que está fazendo. Olha, a oração, o ministério da intercessão, apesar de ser um ministério silencioso, professor Moab, é poderoso. É poderoso. Há exemplos na Bíblia, na Nova Aliança e na Antiga Aliança, que guerras foram vencidas através da oração. A igreja estava orando por Pedro. A igreja estava orando por Pedro. E o anjo do Senhor estava lá com Pedro. Deus ouviu a oração da igreja. Pedro foi liberto. Muitas nações perderam maiores e mais poderosas. O que dizer dos gigazeus, dos fariseus, dos heteus? O que dizer dos cananeus? O que dizer de muitas outras nações? Quando nós olhamos para o contexto de Salomão, a gente olha para Salomão, tudo bem, muito rico, poderoso, só que a ideia bélica, o pensamento bélico, o povo de Israel como um povo poderoso em batalha, que a gente vê, o que a gente sabe quando olha para a Bíblia é que as guerras, as maiores guerras vencidas por esta nação, o povo de Deus, não foi pela força da sua própria espada. Foi através de uma oração que Deus ouviu. Foi através de um homem que orava, que mesmo dizendo, Senhor, vê se há em mim algum erro, algum pensamento que me distancie do Senhor, e começa a me corrigir. Então, é esse comportamento de um coração que pede, de um coração quebrantado, contrito, que vai movendo, que move as questões, o mundo espiritual. Então, é o que a lição vai mostrar. Quando Paulo diz orar sem cessar, ele está mostrando que podemos orar em todo tempo, né? Lugar e qualquer hora. Então, aqui, hoje temos acesso, professores. Hoje nós temos acesso a qualquer momento. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo. E o impedimento que existia hoje não existe mais. Jesus, o sumo sacerdote, ele está dizendo, peçam, falem, batam, procurem-me, me busquem a qualquer instante. Madrugada, a qualquer instante. Vocês procurem, me busquem e vocês vão achar. Então, aqui o último subtópico, né, é um tempo especial para Deus. É isso que está faltando. Muita correria, muitos sonhos, muitos projetos, e as pessoas estão esquecendo esse tempo. Tem tempo para muita coisa, vocês podem ver. As redes sociais estão sempre atualizadas, mas a leitura bíblica faz tempo que não lê as Escrituras. Você pode ver que todo dia tem postagem no Instagram, no Facebook e no YouTube. Estamos aí vivendo a era dos YouTubers. Mas se você perguntar, você leu? Você está em que capítulo? Você está lendo quantos capítulos por dia? 3? 7? Como está a tua leitura bíblica anual? Ela vai dizer, olha, eu troquei de óculos. Qualquer assunto, qualquer desculpa serve, eu troquei de óculos. Só que o fato dela ter trocado de óculos, aí eu não consigo ler, o fato dela ter trocado de óculos não impede dela estar no celular, entende? Não, é como se não fosse uma barreira para isso, mas para ela estar de frente à Bíblia assim. Então, o momento da oração é sempre prazeroso, não pode ser visto como uma obrigação, como assim,
é como que estivesse me cobrando. Não, tem que ser algo prazeroso. Mas na atualidade, o que nós temos visto? Muitos crentes sem esse desejo, já não sentem mais a vontade de buscar, de se dedicar a isso, a uma vida, a ter uma vida de oração. A razão de vermos tantas pessoas desanimadas, apáticas e insatisfeitas, mesmo sendo membro da igreja, das igrejas, tem, de repente, diz aqui, talvez essa seja a razão. Então, de repente, essa vida distante de uma conversa com o Espírito Santo, mostre a ponte, revele por que essas pessoas estão cada vez, esses seres, cidadãos, né, os homens aí da fé estão cada vez mais reclamões, olham mais para os problemas do que, andam mais procurando culpado do que se culpando, dizendo o erro está em mim. E aí está o perigo. Aí está o perigo. Então, finalizamos aqui o tópico de número 2, dizendo o seguinte, né? Ele traz aqui a ideia da mornidão. E ele traz a igreja aqui de Laodiceia, a última das cartas escritas ali às igrejas da Ásia. A igreja que, quando a gente olha lá, Apocalipse capítulo 13, versículo 16, não era fria e nem era quente. A posição era de em cima do muro, me permita falar assim, morna. Só que vocês sabem, né, que essa ideia do morno sempre vai resultar, quando a gente olha para a Bíblia, esse negócio de cima do muro, do meio termo, da meia-verdade, sempre vai estar distante, será expelida, será vomitada, né? Será algo divorciada da verdade e distante das coisas de Deus. Então, que isso não seja algo que eu procure, que eu busque, que eu queira, essa ideia de ser morno, mas sim de ser alguém que busque, né? Acabamos de estudar isso na revista dos adultos, uma vida avivada no Espírito Santo, um coração aquecido. Um coração aquecido, ele aquece qualquer corpo frio. E através da oração, esse aquecimento vem. Não tem outro caminho. Uhum. Amém. Então, professor Moab, nesse caso aí, esse protocolo de oração não existe, né? Tem um jeito, uma forma de orar, não. Um momento específico, só quando vai à igreja, não existe, né? Exatamente. Isso é um privilégio enorme, né? Porque para a gente conversar com pessoas, às vezes a gente tem que passar por uma série de desafios, de tempo, de dificuldades, e Deus está dizendo, olha, estou disponível aqui, né? Graças não a Deus. Horário, não precisa falar bonito, seja você, seja verdadeiro, né? E eu estou aqui para ouvir a sua oração. Então, oração é um privilégio. E tem quem diga que não tem o que orar. Irmão, você tem pessoas precisando de oração. Oração não é só por você. A sua família precisa de oração, seus amigos precisam de oração, o país precisa de oração, né? Então, se com a sua vida você entende que está tudo bem, então aproveite esse momento e pense no seu ambiente de trabalho, pense no futuro dos seus filhos, pense na sua vizinhança. Se a gente observar direitinho, quando a gente começa a essa forma de conversar com Deus, colocando, agradecendo pelo que está acontecendo no dia e apresentando as ansiedades, quando você menos esperou, você passou o dia conversando com Deus. E a oração isso, é um diálogo verdadeiro. Isso é orar sem cessar, né? Exatamente. Isso é orar sem cessar. É verdade, graças a Deus, irmãos, estamos chegando ao fim, né, da nossa participação de hoje, mas é importante o professor frisar, né, que seria orar sem cessar, é uma oração contínua, um contato sempre direto com Deus. Lembre-se que o termo sem cessar, ou sem se esquecer, Paulo usa 2 vezes, o apóstolo usa esse termo 2 vezes, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, e 1 Tessalonicenses 2, 13, além de usar aqui, dizendo que a oração deve ser sem cessar. E esse sem cessar que Paulo vai utilizar é para justamente referir-se a esse momento íntimo, momento contínuo. Você não precisa estar em um lugar para orar, porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e verdade, não é em um lugar específico. João capítulo 4. Inclusive, orar sem cessar de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, a ideia aqui do apóstolo Paulo seria uma oração
sem intervalo. Interessante que seria uma oração sem intervalo desnecessário, intervalo de tempo. Vida, né? É uma vida. E justamente, quando ele diz na frase grega lá, seria essa forma de uma oração sem intervalo. E outra coisa, desnecessário. Por isso que o termo ele vai trazer incessantemente, ele vai ser assiduamente, como Romanos 1:9 também vai falar, né? E também esse orar sem intervalo, vamos dizer assim, orar sem cessar, vai permitir, e você deve também se permitir, que não tenha intervalos e que essa oração, e o momento de ser um momento íntimo com Deus, não fique com um intervalo também muito grande. Com isso, o apóstolo está demonstrando que a oração é dar a conhecer nossos pedidos a Deus. Ele vai citar Filipenses 4:6, né? São momentos que nós nos direcionamos a esse Deus. Inclusive, tem um termo que também se utiliza para não desmaiar. Interessante, não orar sem cessar é não desmaiar, ou seja, continuar, ter continuidade, ter contato com Deus. Você usa muito tempo em outras coisas, como falou na rede social, isso, aquilo, outro, né? Dizem, entretanto, o tempo muitos estão perdendo. Caminhar com Deus, né? Isso. Então, meus irmãos, estamos chegando ao fim, graças a Deus, por mais um podcast EBD em síntese. E deixo a palavra para os irmãos, suas considerações finais. Irmão Moab. Eu agradeço a Deus pela oportunidade tão rica. O que eu gostaria de dizer para os professores que nos assistem é: a oração, ela está associada ao prazer da comunhão com Deus. Não é um peso, não é uma carga, mas é um privilégio. Ora quem tem comunhão. E o jejum Amém. É uma forma de você deixar de lado seus desejos pessoais e priorizar esse momento de comunhão, de oração, de aproximação com Deus, e aí você estará mais fortalecido no Senhor. Amém. Professor Francisco. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, e continue orando, continue buscando a face do Senhor, continue jejuando, consagrando a vida dos senhores, das senhoras, de vocês ao Senhor. Nós não estamos perdendo tempo. E, como eu falei, nesses últimos dias da igreja, nesse plano que cá estamos, só tem uma forma de a gente vencer a ansiedade, vencer as batalhas da vida. É através desse modelo que o Senhor Jesus deixou. O mundo vai oferecer outros modelos, né? Apresentará outras saidinhas, mas nós temos já um modelo. Não precisamos de subterfúgio, pegar atalho, etc. Nós temos a orientação bíblica. E, como disse aqui o seguidor de Jesus, Paulo, todo instante, a todo minuto, orem sem cessar. Orai sem cessar. Amém. E como um dos significados para orar sem cessar é orando com força, né? Orar com força. Nós agradecemos a oportunidade mais uma vez e, como sempre dizemos, te damos graça, Deus, Pai, em nome de Jesus, por mais uma oportunidade. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém.